Olá, boa tarde, professor e a todos. Eu sou a Kelly e aqui comigo está a Camila e o Pedro Henrique. Nós somos do grupo 2 de São Bernardo e iremos apresentar sobre mudança, inovação e desenvolvimento no âmbito empresarial. Aqui estão os integrantes do nosso grupo. Bom, nosso primeiro foco vai ser mudanças organizacionais. No mundo empresarial, as mudanças são imprescindíveis e muitas vezes definem a diferença entre a falência e o sucesso. Cada passo dado impacta o universo, funcionários, empresas parceiras, então deve ser muito bem planejado, devendo ter um gerenciamento dessas mudanças, pensando em melhorar sua competitividade, lucro e sua sobrevivência. Vale ressaltar aqui que para cada objetivo temos uma estratégia diferente. Bom, agora sobre o papel do gerente. Ele pode ser dito como o agente de mudanças, porque é ele quem estabelece o contato direto com todas as variáveis dessas mudanças. Ele possibilita alterações sólidas e planeja os métodos para tais transformações. E outro ponto é que os líderes costumam ser exemplos a serem seguidos pelos funcionários. Resistências. Mudar não é fácil, né? Existem resistências que podem ser uma grande ameaça ao sucesso das implementações, levando à sua falência, por exemplo. Temos aí alguns exemplos, como o receio do futuro, o medo, a falta de conhecimento, de informações, interesses pessoais e falta de confiança. Com relação às resistências, o gerente tem algumas técnicas para vencer essas resistências. Por exemplo, ele pode educar os colaboradores a enxergar a lógica do esforço, a mudança, pode incentivar a participação dos funcionários nas propostas sobre mudanças, para que eles expressem o que eles pensam, aumentando o seu comprometimento. Pode também criar meios de apoio para os funcionários diminuírem sua ansiedade, suas incertezas, através de psicólogos, assistente social e treinamentos e qualificações das suas funções também. Ele pode também negociar, fazer uma barganha ali em que há um acordo e troca de interesses. Quanto à manipulação e cooptação, há uma influência dos outros administradores nas mudanças para incentivar os colaboradores à adesão, ou seja, manipulam para que os funcionários aceitem as mudanças. E por último, temos a coerção, com o uso de ameaças diretas e indiretas. Assim, resumindo, o gerente pode seguir algumas técnicas que se dividem em 4 categorias: estruturais, instalações físicas, tecnologia e pessoas, conforme já falamos, já demos exemplos anteriormente. Mas, afinal, por que mudar, Os fatores que influenciam podem ser divididos em 2, as forças internas e externas. Para as forças internas, temos a busca de novos clientes, pelo desenvolvimento e crescimento tecnológico e estrutural da empresa, a introdução de novos segmentos de mercado, por exemplo, uma necessidade de vendas online, pessoas que trabalham em home office, introdução de novos equipamentos também. E um outro exemplo é a atitude dos funcionários. Insatisfações podem gerar greves, demissões. E dentre as forças externas, temos a introdução de novos concorrentes, novas legislações fiscais, econômicas e governamentais, alguma lei que o governo crie, por exemplo, para amparar os deficientes físicos, a empresa vai ter que criar rampas. Temos também inovações tecnológicas para obter informações, vender produtos, e o comportamento dos consumidores também. A pandemia, por exemplo, é algo atual, é uma força externa, que alterou o comportamento dos consumidores para que dessem preferência para as compras online. E vale ressaltar aqui que há uma forte conexão entre essas forças. A força externa, que vem de fora da empresa, que provoca as forças internas, fazendo com que a empresa se adeque. O percurso em uma empresa pode ser visto na metáfora das águas calmas e águas turbulentas. A primeira compara um navio navegando em um oceano de águas calmas, onde o percurso é previsível e estável, é fácil a empresa se planejar. Porém, essa visão já é obsoleta, porque hoje em dia as coisas mudam muito rapidamente, Já a metáfora das águas turbulentas, ela está de acordo com nossa situação atual. Ela leva em consideração o dinamismo do mundo, ambientes incertos e inseguros, o que é difícil para a empresa tomar decisões. Com tudo que foi discutido até o momento, a gente vai falar agora um pouco a respeito das técnicas de aplicação dessas mudanças. Bom, toda e qualquer mudança ela traz consequências para todos os membros de uma organização.
De forma que é necessário que a gente realize um certo esforço para auxiliar todos os envolvidos. E a esse esforço, a esse processo, a gente dá o nome de desenvolvimento organizacional. Basicamente, o DO, que são as siglas de desenvolvimento organizacional, ele pode ser traduzido como uma técnica educacional que foca fortemente nas relações e interações humanas, ou seja, ele dá ênfase ao ser humano e traz ótimas consequências para o ambiente empresarial. Por ótimas consequências, entenda uma melhora na produtividade e, consequentemente, na resiliência do negócio frente a diversas condições. E para fazer isso, né, o DO utiliza uma série de técnicas, entre elas o feedback de pesquisa, a contratação de um serviço externo de consultoria, a formação de equipes para promover o contato entre pessoas de diferentes áreas e o desenvolvimento de intergrupos. As estratégias adotadas para promover a implementação das mudanças comportamentais que são necessárias em uma determinada empresa, elas consistem em criar um senso de urgência para a implementação dessas mudanças a partir da teoria de campo de Lewin, que consiste basicamente em um modelo de forças atrativas e repulsivas que é criado para analisar todas as oportunidades decorrentes de uma determinada mudança por uma empresa. Vale ressaltar que os modelos de DO eles são implementados de acordo com a necessidade da empresa, de forma que você pode ter modelos com alterações estruturais, modelos com alterações comportamentais, ou até mesmo modelos relacionados a questões externas, como a globalização e tendências comportamentais e estruturais de outras empresas, por exemplo. Bom, apesar de tudo isso parecer bem simples na teoria, né, na prática o DO é muitas vezes complicado de ser implementado, porque nem todos conseguem se adaptar ao dinamismo que o mercado atual pede de todos os profissionais. Infelizmente, para muitos, esse aspecto cria estresse, ou melhor dizendo, cria um estresse em potencial que, se constantemente alimentado pela incerteza, cria um estresse real. Bom, os fatores causadores do estresse, os chamados estressores, eles podem ser divididos em duas categorias, ou seja, o estresse pode ter a sua origem em relações organizacionais ou pessoais, e ambas afetam fortemente o profissional e precisam ser devidamente abordadas, porque a falta de produtividade pode vir a custar bem caro para uma determinada organização. Além disso, o estresse ele pode vir a desencadear uma série de sintomas, sejam eles fisiológicos, psicológicos ou até mesmo comportamentais. Bom, os fatores organizacionais contribuintes para a existência do estresse são basicamente a exigência das tarefas, a falta de autonomia, as ambiguidades, o excesso de regras e a falta de oportunidades. Já os fatores pessoais se resumem basicamente a questões familiares, problemas econômicos pessoais e características inerentes à personalidade de um determinado indivíduo. Vale ressaltar que os fatores organizacionais eles podem ser resolvidos devidamente com os gestores, de modo a melhorar o ambiente de trabalho daquela organização. Agora, com relação aos fatores pessoais, aí já entra aspectos um pouco mais sensíveis, questões éticas que precisam de um pouco mais de trabalho. Bom, e é nesse contexto que entram os programas de auxílio aos funcionários, também conhecidos como PAF, PAF. Os programas que são sustentados até hoje, eles são baseados em trazer o funcionário produtivo de volta ao trabalho da forma mais rápida possível, né? É interessante ressaltar que as empresas norte-americanas investem aproximadamente $1 bilhão por ano em programas PAF. Contudo, também há estudos indicando que para cada dólar investido nesses programas há um retorno de $5 a $16 para a empresa. E com isso os negócios se adaptam rapidamente, a produtividade aumenta e a competitividade entre as empresas permanece presente. Bom, ainda no contexto de competitividade, outro conceito fundamental é o de inovação, que nada mais é do que uma estratégia para se manter sempre atualizado ou até mesmo à frente do seu tempo. Mas bem, esse conceito ele continua muito amplo, e por isso um professor de Harvard chamado Clayton Christensen enquadrou a inovação em 3 tipos distintos, sendo eles a inovação que gera mercado, que é o tipo de inovação que torna acessível o produto para o consumidor, geralmente produtos que são ditos como de elite, a inovação de sustentação, que basicamente é o que chama o consumidor produto. Um exemplo de inovação de sustentação é a promoção de produtos já existentes. E, por fim, temos a inovação de eficiência, que é o resultado de pesquisas de aperfeiçoamento que visam melhorar a performance da empresa no mercado. E vale ressaltar também que inovação não são necessariamente só esses 3. Inovação pode ser a geração de uma nova ideia de fato.
Dentro de uma empresa, a inovação ela pode surgir dos mais diversos funcionários, e por isso o caminho que a ideia leva para se desenvolver é muito importante. E é nesse contexto que surge a estrutura organizacional. Em geral, uma boa organização é aquele que o funcionário não se sinta repreendido ou não se sinta limitado, porque isso diverge com o conceito de que uma ideia precisa de uma imagem que a potencialize. Por exemplo, quando nós pensamos na geração da luz elétrica, é muito comum que logo em seguida nós pensamos no Thomas Edison. E por isso, para que a ideia avance, é preciso uma pessoa ou um grupo de pessoas empenhados. Dificilmente uma ideia ela vai se prosperar sozinha. É preciso que alguém torne ela possível. E outro ponto muito importante é a não dependência de ideias advindas do acaso, porque elas são menos recorrentes. Por isso, as empresas usualmente mantêm equipes de inovação, com pessoas altamente qualificadas e principalmente com apoio financeiro para isso. Também é importante nós salientarmos alguns conceitos como o de Skunkworks, que basicamente consiste em uma equipe de inovação externa, e ela ainda pode ser literalmente secreta. Isso por dois motivos. Primeiro, evitar a influência de empresas que as contratem e segundo, evitar o vazamento de informações. É muito comum que as empresas que contratem esses grupos nem sequer saibam quem realmente eles estão contratando. E esse conceito, ele ainda é muito usado. Além desse conceito, nós também temos o conceito de exploração, que praticamente se baseia na participação de dois sujeitos principais. O indivíduo criativo, que é aquele indivíduo que apresenta algumas características específicas, como, por exemplo, originalidade e fluência conceitual, e o segundo sujeito sendo a organização criativa. A organização criativa consiste em estratégias, sejam elas conceituais ou práticas, para que o ambiente se torne um ambiente propício para uma pessoa gerar ideias, não apenas para o indivíduo criativo, mas qualquer pessoa que esteja inserido nele. Intrinsecamente ligado à organização criativa, nós temos o conceito de coordenação e cooperação. A coordenação ela pode ser interna. Em geral, ela é muito usada quando a gente tem a necessidade de cooperação mútua entre três setores, o de pesquisa, de produção e de marketing e vendas. Esse tipo de cooperação gera o que a gente chama de inovação fechada, que basicamente consiste em uma inovação criada pelos próprios funcionários, sem interferências externas. Ou podemos ter também a coordenação e cooperação externa, que consiste em toda inovação que advém totalmente ou parcialmente de entidades ou pessoas que sejam de fora da empresa. E de mão dada com essas inovações, nós temos a criatividade. Mesmo que muitas pessoas acreditem que a criatividade é algo inato do ser humano, o processo criativo ele pode ser dado em 4 etapas. Primeiro, a gente tem a percepção, que envolve basicamente a maneira como o indivíduo vê as coisas. Em segundo, nós temos a incubação, que nada mais é do que o período em que a pessoa coleta dados e estuda os mesmos. A terceira etapa é de inspiração, onde ocorre de fato a geração da ideia, e a última sendo a de inovação, que consiste em apanhar a inspiração e a incubação e consolidar de fato a ideia gerada. Um exemplo de muita criatividade é o conceito de inovação disruptiva, que nada mais é do que uma mudança brusca que alavanca e muda totalmente o foco de uma empresa dentro do mercado. São inovações tão abruptas e tão inesperadas que elas conseguem desestabilizar os concorrentes, como foi o caso da Netflix, uma plataforma de streaming que conseguiu revolucionar a forma como nós consumimos entretenimento. Isso desestabilizou tanto o cinema quanto os canais de televisão. E é muito interessante também notar o quão atento uma empresa deve ficar para a eclosão dessas inovações no mercado, porque elas podem gerar tantos danos nos concorrentes que alguns podem realmente chegar à falência. Em vista dos conceitos apresentados nesse trabalho, fica claro que as empresas devem buscar um constante incentivo à inovação. Quando temos esse ponto alinhado com um bom ambiente de trabalho, a probabilidade de que essa empresa tenha destaque no mercado é muito alta.
E com isso, eu finalizo nossa apresentação. Eu agradeço pela atenção e eu espero que tenham gostado.